Oi, gente! Hoje eu comecei com rock, hein? Oh, coisa boa! Vamos chegando, pessoal! Vamos lá para nossa live de hoje. Olá, Clice, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, pai, tudo bem? Bem-vindos! Vamos curtindo aqui, né, meu Bon Jovi. Quem gosta? Gra! Boa noite. Você gosta, né, Gra? Ó. Tá escutando aí? Clice, você também gosta? Bon Jovi? Bom demais, né? Então, eu soube que nós vamos ter uma live do Bon Jovi, acho que essa semana. Tava lendo na UOL. Gui, bem-vindo. Tudo bem? Bom demais, né, Clis? Eu adoro Bon Jovi. O Gui também, é meu parceiro. Nunca esqueço o show dele. Lá no Rock in Rio, top demais. Terezinha, bem-vinda. Ó. Ellen, bem-vinda, minha irmã. Tudo bem? Tô aguardando meu convidado chegar, gente. Andréia, bem-vinda, querida. Chegou, já entrou. Carol, tudo bem? Bem-vinda. Cleiton, como vai? Como passou de aniversário? Sei que você também fez um bolo por aí, né? Oi, Murilo, tudo bem? Cassinha, minha amiga querida. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live aqui no meu Instagram. Eu tô adorando fazer essas lives. A última live foi do meu aniversário. Eu gostei muito. Oi, Terezinha. Um beijo pra senhora. Saudade, né? A gente tá aqui no nem se vê. João, meu cunhado. Boa noite. Oi, Cleito. O que você errou a mão aí, amigo? Foi no bolo? Oi, gente, olha só. Então eu tava falando que meu aniversário, eu fiz uma live, foi muito emocionante. Pra quem não viu, tá no meu YouTube. Vocês podem acessar lá, Érica Magalhães, que tem lá minha live dos 40 anos. Foi muito gostoso, recebi muita surpresa. Ó, o pessoal da Peer, sejam bem-vindos. E aí foi muito bacana. E eu quero agradecer a todos vocês que me parabenizaram, que fizeram aquele momento muito especial. A Jana, minha amiga querida, que chegou aqui com um bolo maravilhoso. Estou comendo até hoje o bolo que ela trouxe para mim. Gente do céu, como que eu faço? É Páscoa, é aniversário e esse isolamento está me engordando. Que levanta a mão aí quem não está, né? Aldair, meu amigo, um beijo pra você, meu amigo, parceiro de jornada. Beijo pra você, viu, gente? Olha, bom demais ver todo mundo aqui. Ordália, tudo bem? O pessoal da Somos Motos, que bom. Gente, meu convidado já tá por aqui. E hoje a gente resolveu falar de um tema muito interessante. Eu até fiz uma divulgação mais cedo no meu Instagram, no Facebook, o pessoal comentou e achou muito legal, que é porque a perda incomoda tanto, né? E a gente sabe que muita gente sofre com as perdas. Nós somos humanos, a gente tem essas fraquezas. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje com meu amigo maravilhoso, que é o Elton Moraes. E eu vou chamar ele aqui, porque aí eu vou apresentar ele para vocês e ele vai se apresentar também. O Elton é meu amigo de longa data. Né, Elton? Já te convidei aí, viu? A gente trabalhou junto muito tempo atrás na Nacional Expresso. Eu conheci essa pessoa maravilhosa, do coração muito bom. Oi, meu amigo, você tá me vendo?
Olá, Érica, tudo bem? Como é bom te rever! Você também, como é bom poder te ver, falar contigo. Quantos anos, Érica? Meu Deus, quantos anos! Quanto tempo! Aquela época que nós trabalhamos junto lá no Nacional Express, você lembra o ano? Foi 2001, 2002, por aí, Foi não por foi? aí, foi por aí. É, Olha só, 18 anos atrás, minha querida, olha quanto tempo. 18 anos. O tempo passa voando, amigo, passa voando. E o Elton, gente, se transformou num super profissional. Hoje ele está em São Paulo, né, Elton? É isso mesmo, né? Estou aqui na capital, né? E trabalho como um consultor de uma multinacional que trabalha com a parte de gestão de pessoas. Eu vi que é a Mercer, né? Exatamente, a Mercer, né? Hoje É, eu atuo de pessoas toda a parte de pesquisas e diagnósticos. Então, isso acaba sendo um dos pontos fortes que a gente trabalha aqui dentro da consultoria. muito bom. Tem muito que compartilhar. Você está me ouvindo direitinho? Tá chegando aí o meu som, a imagem? Super tranquilo. E você? Consegue me Tô, visualizar? Meu som tá bem? eu, eu tô te vendo. Tá meio escurinho, mas assim, eu tô vendo. Vocês estão vendo ele, né, gente? Aí, tá todo mundo vendo e ouvindo bem a gente? Dá um joinha aí. Mas que bom. Eu acho que tá dando certo, o pessoal tá vendo. E qualquer coisa eles nos comunicam, Elton. Então você está aí em São Paulo, ai, onde está esse burburinho todo, né? Onde que está, digamos assim, o epicentro da Covid, né? Muitas pessoas doentes. E como que está sendo a sua rotina, meu amigo? Então, Érica, esse é até uma das questões que a gente vai falar aqui, né? Porque literalmente mudou muito a nossa rotina, né? Quando a gente está falando a respeito de sair de casa, essas pausas, as pessoas, muito, né? Vou colocar no que a gente Janeiro, em Curitiba, tem outros locais, então acabava se deslocando muito. Então, a questão agora é totalmente dentro de casa, né? No sentido para uma proteção. Há regras também da própria organização enquanto estabelecer o home office e o trabalhar de casa. Então, toda a parte de instrumentalização, toda a parte de ferramental, toda a parte de comunicação com o meu superior, com as pessoas que a gente tem, tudo totalmente remoto, né? E quando a Sim, gente olha São Paulo, eu ouvi que é uma. falar, ô Elton, eu ouvi um especialista comentar que o que era previsto para acontecer daqui 5 anos aconteceu em um mês. E era tão legal isso, Érica, assim, no sentido legal, por quê? Como a gente tem que fazer muitas visitas presenciais aos clientes, então quando a gente começou a ter essa questão, tinha muitos clientes que falaram assim, não, Zoom, a gente quer mexer com Zoom, não. É, live, não, pelo amor de Deus, vamos mexer com isso, não, vamos fazer presencial. Por quê? A nossa cultura tem aquela questão ainda de olhar nos olhos, né? Da questão de manter contato, de fazer com que as pessoas saibam com quem que elas estão falando. E, Sim, querendo ou não, por essa pandemia, isso acelerou esse processo. Então, a gente está num processo de agora onde algumas realidades de alguns países que eu conheço, como Canadá, Estados Unidos, que tem a questão do frio, tem a questão do isolamento, já sim, acontece, as pessoas usam essa tecnologia para poder melhorar, para poder ser mais produtivas, para manter contato com as pessoas, e é algo que a gente está sendo forçosamente ter que colocar em prática nesse momento. Então, é sim, interessante porque as pessoas que têm menos habilidades com a tecnologia estão tendo que aprender a lidar com as sim, ferramentas. As empresas que não tinham, né, formas ou políticas de colocar as pessoas em casa, elas acabam tendo um problema gigantesco agora, porque ela tem que colocar, e não só colocar, ela tem que treinar, tem que desenvolver, tem que ajudar aquela pessoa a se conectar com essas ferramentas. E aí vem uma reflexão sim, muito grande para nós enquanto profissionais, né, Érica? sim.
continuará mudando a forma como a gente vai se relacionar com o mundo do trabalho. Então, isso com Sim. certeza tem um peso muito grande na forma de como é que nós vamos desenvolver daqui para frente. E uma Uhum. das coisas que você traz aí no tema, né, que é da perda, é justamente a gente Sim. entender não só a perda da pessoa, mas a perda também do trabalho, a perda do vínculo, a perda de situações que eu executava muito bem e que agora não vai fazer muito sentido nessa nova época digital. Então, isso com certeza traz Sim. um certo grau de frustração, traz muitas vezes até um certo grau de impotência, mas por outro Sim. lado, é necessário fazer com que as pessoas se movimentem. E ao se movimentar, é movimentar para o que a gente tem falado no mercado de upskilling e reskilling. Parece ser palavras meio É, fortes, né? explica Mas pra gente. é muito a ideia de, quando eu falo upskilling, é entender que você já tem skill, vem justamente de habilidade do inglês. Então, se você já tem uma habilidade e você precisa aprimorar ela, você chama de upskilling, de atualizar Sim. aquilo que você já conhece. Se você ainda não tem essa habilidade, você precisa repensar ou readequar esse novo mundo digital. Você precisa, por exemplo, aprender a lidar com ferramentas à distância. Então você tem que fazer um re-skilling. Você tem que aprender essa nova habilidade. Então, justamente por isso, essas duas palavrinhas de aprendizado constante, que a gente vem Sim. sempre falando, ela vai ser contínua na nossa vida. E aí a ideia Sim. de perda vem na ideia de recomeçar também, né? Porque toda vez que a gente tem uma perda, a gente tem um momento de tristeza, um momento de muitas vezes colocar a coisa como angústia, como algo Sim. de não muito resolvido, para falar assim, tá, e agora? Qual que é meu plano B? Qual que é meu plano C? Qual que é meu plano Uhum. D? Então, essas coisas têm que fazer um pouco parte da vida das pessoas nesse mundo digital. Sim. E aí cai naquela também, é sair da zona de conforto da pessoa, é a mudança que assusta tantas pessoas, não é, Elton? E é Sim, por com isso que certeza. incomoda tanto, e é por isso que a perda chega a nos incomodar. Exatamente, né? Tem uma situação muito importante, e eu lembro da nossa época, Érica, que quando eu Sim, estava fazendo psicologia na UF, eu fui fazer estágio num hospital. E eu fui sim. fazer estágio num local chamado Moléstias Infecto-Contagiosas. Este Sim, local no hospital é onde você tem pessoas com HIV, tuberculose. Então, ou seja, essa questão de usar máscara, essa questão de se proteger com álcool gel, é uma rotina para os profissionais que já trabalham dentro de áreas como essa. E normalmente a sim, pessoa que entra dentro da área do moléstias infecto-contagiosas, ela normalmente ela tem pouco tempo de vida às vezes. Muitas delas ali já entram no estágio às vezes até terminal. E muitas vezes você verifica que tem algumas pessoas que às vezes vão se definhando muito rápido com o tempo, né? E aí vem uma uhum, situação muito importante, que quando você vê uma situação como essa, todo mundo que ia para o atendimento psicológico e para o final da vida, mesmo pessoas que eram gerentes, que eram líderes, que atuavam com equipes, você nunca via uma pessoa falar assim: ah, eu queria viver um pouquinho mais só para eu maltratar mais os meus funcionários. Ah, eu queria viver um pouquinho mais só para eu ir lá e entrar no conflito e falar que meu chefe não presta. Ah, eu queria viver um pouquinho mais só para poder fazer as pessoas serem subordinadas. Você não escuta isso. Normalmente o que eu escutava tinha a ver com as pessoas falando assim: eu queria um tempo mais para me reconciliar com aquela pessoa que eu briguei há muito tempo atrás. sim. Eu É a queria hora um que. tempo a mais, né, para poder buscar. E aí vem esse momento, porque quando a gente está falando a respeito das perdas, nós estamos falando de uma população brasileira que ainda, quando você tem a possibilidade de fazer uma live, a gente está fazendo uma Sim, live para um grupo muito restrito de pessoas. sim, Um grupo de pessoas que muitas vezes está podendo ficar em casa, um grupo de pessoas que tem talvez o seu conforto, o seu trabalho, e que a grande sim, questão é: e se eu perder isso?
E se passar pela minha cabeça de que eu não vou ter mais essas possibilidades, o que que eu vou fazer com isso, né? Então, nesse sentido, quando você fala da mudança, Érica, a grande questão é que nós não estamos acostumados à mudança. Nós estamos acostumados a Uhum. coisas que são rotineiras na nossa vida. E aí a mudança, ela Sim. acaba sendo muito importante para quê? Para entender que eu não sou eterno, que eu não sou sempre, que eu não estou totalmente vinculado a um único trabalho, a única forma de fazer as coisas, e que eu preciso entender isso. Muitas vezes o Sim. nível de consciência das pessoas, eles não estão somente numa situação única, que é a pura verdade. Isso não existe. Por isso que quando a gente fala desse novo mundo digital, ouvir especialistas, ouvir diferentes visões, saber escutar pessoas, saber estar próximo de pessoas, são grandes habilidades que o robô não tem. Então, isso Com vai certeza. ajudar muito. Então, quando eu falo de um processo de mudança, a máquina, ela aprende a codificação, o algoritmo, aquilo que eu vou alimentá-la. Mas quando eu falo a respeito do ser humano, aprender a ouvir, aprender a se colocar no lugar do outro, aprender a entender quais são as soluções que a gente pode construir em conjunto, parcerias. Então, quando eu estou falando do trabalho hoje, o trabalho CLT não mudou ainda enquanto legislação, mas tem muitas pessoas que são PJs, tem muitas pessoas que Sim. trabalham 3 dias por semana e 2 dias ficam com a família. Então chegou um momento muito forte, Érica, de escolher como você quer guiar a sua carreira, como você quer guiar a forma como você quer ser conhecido enquanto profissional. E a gente vê isso muito no mercado. Hoje, uma pressão louca por resultado, resultado, resultado. Você fala assim, meu Deus, o que é resultado? O que é? É vender mais? É fazer com que a Sim. equipe seja mais produtiva? Então, essa gestão da mudança, ela tem impactado o trabalho com a minha família, com as pessoas que estão próximas de mim. Isso é fazer com que as pessoas pensem em mudança na vida delas. Muito interessante. É, deu uma cortadinha, você tá me ouvindo? Tá chegando direitinho aí meu áudio para você? Tá carregando o seu áudio para mim e sua imagem. Elton? Olá. Elton, deu uma cortadinha, eu não te escutei. Tá me ouvindo bem aí? Agora sim, agora eu estou te ouvindo. É, agora eu te ouvi. Cortou bastante na finalização da sua conclusão aí, mas a gente deu para escutar bastante essa questão aí, dos desafios que as pessoas têm com as mudanças. E quais são esses desafios que a gente enfrenta ao longo da vida que são incomuns para as pessoas comuns? O que seria isso? Quais são esses desafios que a gente vai encontrar aí ao longo da nossa caminhada? De carreira, Tá né? Ou quando a gente cortando o fala das áudio, né? questões. Oi. Tá me escutando agora? A internet, gente, nesse horário, a internet é um pouco concorrida, então, assim, vocês tenham paciência. Opa, vocês tenham paciência, porque tá dando interferência e não tá conectando bem com o Elton. Você tá me ouvindo agora, Alô? Érica? Alô? Eu Tá tô te melhor? ouvindo. Tá me Tá ouvindo? melhor. Tá. Tô. Quando a gente fala dessas questões justamente voltadas à readequação, eu Sim. posso te perguntar, por exemplo, quanto tempo faz que você. Quantas vezes por dia você lida com robô por dia? Nossa, é. Eu só fico na internet o tempo todo. Então, quando a gente olhava aqueles filmes de ficção, né, você falava assim, nossa, eu vou lidar com um robô e tal, etc. Ou seja, essa live a gente está passando por um robô, a gente está passando por um chatbot, né? Então, quando a gente está falando dos Isso. bots, né, dentro da internet, da forma de se comunicar, das inteligências artificiais,
cada vez mais essa competência ela acaba sendo requerida. Só para você ter uma ideia, quando a gente está falando com relação a isso, a gente tem algumas questões que mostram de o que é o futuro. Normalmente, quando a Sim, gente ia fazer um business plan de uma organização, a gente olhava para um futuro há 5 anos à frente, há 10 anos à frente. As empresas hoje, elas mudam na semana, elas mudam sua é estratégia verdade. no mês, elas mudam a sua forma de negócio no trimestre. Então, quando a gente Sim, está olhando para essa readequação, a gente tem uma responsabilidade coletiva. O que é uma responsabilidade coletiva? O trabalho não depende mais só da minha eficiência. O trabalho depende da eficiência coletiva. Um olhando sim, para o outro, lidando com a máquina, lidando com o físico, lidando com o parceiro, lidando com pessoas de outras empresas, fazendo com que esse mecanismo traga melhoria para as pessoas. Quando a gente fala sim. de ser incomum hoje, é que a gente tem que aprender a falar com pessoas. Por incrível que pareça, eu tenho que lidar com a Ah, máquina e eu tenho que aprender a falar com pessoas. Por quê? sim, Porque as questões que vão fazer mais sentido, é a mesma coisa eu falar assim para você. Érica, eu acho que os robôs vão dominar o mundo. Quando eu falo eu acho, tem uma incerteza na minha fala, na minha forma de se sim. posicionar. E quando eu falo assim, Érica, eu sinto que eu fui maltratado pelo meu chefe. O sentimento é algo muito forte. Ela não acha, ela está sentindo aquilo. Então, quando a gente Sim. fala dessas relações dentro do ambiente de trabalho, aprender a lidar com esses sentimentos, a fazer com que as pessoas aprendam a colocar a empatia, aprendam a colocar o coletivismo, isso vai ser muito importante. Só para você ter uma ideia, eu fui numa Sim. feira nos Estados Unidos, no começo deste ano, de 2020, que mostrava vários estandes da IBM, da Microsoft, da Salesforce, todas empresas gigantes. E uma coisa me Sim. assustou muito, Érica, que quando eu entrei dentro desses estandes, não tinha produtos Microsoft. Tinham produtos de parceiros dentro da Microsoft. Por quê? Porque ela aprendeu que não consegue mais rapidez, agilidade, Uhum. produtos e serviços só com pessoas internas. Ela precisa Ah, fazer, sim. então, sinergia com outros provedores, com outras pessoas, com pessoas que utilizam a plataforma dela para serem mais eficientes. Então, Olha só. aqui em Uberlândia mesmo, vocês têm hoje o Brain, vocês têm aí Isso. alguns coworkings. Por que que isso Sim. acontece? Porque quando as pessoas estão olhando para isso, elas estão readequando e reinventando o trabalho conforme o que elas gostam. E olha que interessante. Quando a gente decidiu trabalhar ou fazer alguma coisa, muitas vezes as pessoas se frustram na faculdade, se frustram na forma de Sim. relação com a chefia. Você fala assim: não é isso que eu queria fazer. Então, cada vez mais, o direito da escolha, daquilo que você tem como core business no seu coração para fazer, vai ser fundamental. Ninguém vai Que é o aguentar mais. propósito, né, Elton? Exatamente, né? Se a gente imaginar que a ideia de influenciar pessoas, ela vem de falar menos, escutar mais e ser eficiente na forma de comunicar isso para as pessoas, isso muda o conceito do que é mundo digital, né? Então, quando a gente está falando desses aspectos, eu estou falando que eu vou ter sim que escolher mais, eu vou ter que ser mais rápido, eu vou ter que propor mais, eu vou ter que ter mais autonomia e eu vou ter que dar soluções a situações que não estão totalmente aparentes, não estão totalmente tão fáceis. Então, o trabalho deixou de ser uma execução para ser uma solução. E isso acontece junto com Sim. as pessoas. E me fala uma coisa, e como nós podemos nos preparar para essa disrupção, para a gente mudar, para a gente receber todo todas essas perdas, né? A gente receber, não, a gente passar por essas perdas, ganhar em outras questões e viver essa mudança. A gente, como que nós podemos nos preparar? Perfeito. Quando você traz isso, é fundamental entender, primeiramente, aonde eu estou.
E é muito engraçado falar isso, porque o mineiro sabe muito bem. Oncotô, oncovô. Né? Se a gente perguntar Isso para um mesmo. mineiro, ele sabe aonde eu estou e para onde eu vou. Então, a primeira situação, ela passa por planejamento. Né? É importante a gente entender no momento em que a gente está o que eu quero para a minha vida. Então, eu quero continuar num vínculo trabalhista, eu quero continuar ser seletista, beleza. O que tem de novidade, então, dentro da minha organização que eu posso assumir? Quais são as características e situações que eu tenho que eu posso oferecer para a minha empresa? Que eu posso levar ela para um patamar diferente? Então, estas coisas precisam ser questionadas pelo próprio indivíduo. O indivíduo tem que pegar isso, trazer e falar assim, tá, como é que eu posso alavancar a minha carreira aqui dentro da organização? Vamos pegar um exemplo simples. Se você tem hoje nas empresas uma recepcionista, ela tem que pensar muito sobre que tipo de atuação ela quer ter dentro da organização. Por quê? Se o trabalho dela é atender telefone, se o trabalho dela é marcar visitas, se o trabalho dela é receber pessoas, a máquina já faz isso hoje melhor do que um ser humano. Então, ela Sim, não pode ficar aprisionada ao que a gente chama de cargo. Cargo tem uma descrição de cargo, só que ela vai precisar ter outras habilidades e crescimento dentro da organização. Outro ponto. sim, Será que todo mundo tem que fazer uma faculdade para poder ser eficiente? Isso é uma discussão que tem no mundo inteiro. Inclusive, a gente tem a Singularity, né, que veio com uma ideia de cursos sim. rápidos, de poder fazer com que as pessoas tenham acesso mais rapidamente. O LinkedIn hoje tem cursos rápidos, né, para você ter uma ideia. Então, se você entra lá, Sim. tem cursos para aperfeiçoamento da comunicação, tem cursos de forma de apresentação, tem cursos de ferramentas de bots. Então, tudo isso mostra que não estar dentro do mundo digital significa eu falhar na forma de buscar essas outras questões. Outro ponto, marketing digital. O marketing digital, ele não serve, não é só para, no teu caso, na sua profissão, né? O marketing digital serve para todo mundo. Por quê? Você tem hoje, talvez, lives que colocam um bumbum para fora ou que colocam uma cervejinha que chama muito mais atenção. E aí você tem que entender qual que é o teu público, qual que é o teu ramo, qual que é a forma como você vai fazer para atuar sobre aquela situação. E aí as pessoas têm que tomar um cuidado, por exemplo, a imagem, né? Eu aqui, por exemplo, estou com pouca luz. Minha luz hoje não está tão legal aqui, mas eu teria que ter uma luz adequada, uma vestimenta adequada, uma fala adequada, porque é a maneira como eu me comporto dentro desse mercado. E aí, quando eu falo sobre essas coisas, parece ser coisa, mas nossa, mas isso parece ser tão óbvio. Não! As pessoas hoje fazem perfis no LinkedIn, no Facebook, etc., que você já bate o olho e fala assim, meu Deus, como é que ele quer se apresentar desta forma, né? Que imagem que ele está passando para as pessoas? Outra situação, cursos voltados para a área de desenvolvimento de informática. Toda a parte de sistemas de informação, né? Saber desenvolver alguma coisa. Por exemplo, você hoje fez uma publicação da live rapidinho, linda. Pegou uma foto, mudou uma foto, colocou um nome e tal, etc. Obrigada. Querendo ou não, isso é uma habilidade. As pessoas fazem isso Sim, hoje no próprio celular, elas têm um aplicativo ali para fazer uma edição de vídeo e tal, etc. E quando você fala sobre isso, os YouTubers fazem tudo, bem dizer, na sua mão. As lives, os stories, a isso. maneira de fazer isso, com o quê? Com formatos automáticos, com formatos sistêmicos. Então, isso vem Sim. de desenvolvimento, isso vem de linguagem de máquina. Então, o aprendizado voltado para a máquina, ele acaba sendo muito importante. Uma situação que Hum. talvez você tenha, e eu tenho também, é para a gente poder ver os nossos pais. Os nossos pais têm uma certa dificuldade muito grande de pegar no mouse. Imagina, então, como é que é navegar uma tela do celular, como é entrar nesse mundo, e isso vai ser legal. Outro ponto, finanças. Aprenda a navegar sobre o mundo financeiro. Eu achei legal que a gente tem agora uma situação muito forte daquelas pessoas, por exemplo, Natália Cury, Carol Dias, Isso. um monte de gente que aplique Primo em ação, rico. primo rico, primo pobre. Gente, não se ganha nada na vida com pouco suor. Nada, nada. Nada, nada. Não adianta essa coisa de falar assim, se alguém te Verdade. oferecer alguma coisa que você tenha pouco esforço para poder fazer, não acredite.
Sai pirâmide, não sei o fora, né? quê, não sei o Sai quê, sai fora. fora, né? Todo mundo tem aquele ditado que tudo que vem fácil vai fácil. Então, ou É. seja, as novas profissões, elas vão ter das pessoas essa habilidade da criatividade, da questão financeira, da questão do relacionamento. Só que nós temos um problema muito grande, Érico. As pessoas se frustram muito rápido hoje, né? As pessoas Uhum. hoje não conseguem muitas vezes ler um livro até o final, não conseguem verificar algumas situações. Por quê? Porque elas querem rapidez. E aí, E aí, você chegou num ponto que eu ia te perguntar, e eu acho que vai complementar o que você está falando. vamos A lá. gente precisa ter uma mudança, então, de mindset, de interior, né? Isso é Muito, importante. muito. Se você pegar o livro da Carol Dweck, que fala sobre mindset, ela fala sobre mentalidade fixa e mentalidade flexível. E aí é muito interessante porque mesmo que você possa falar para uma pessoa que ela tem que mudar, que ela precisa mudar, se a mentalidade dela é fixa, ela sempre ganhou sucesso daquela forma, vai ser muito difícil ela mudar. Vou te dar um exemplo simples que aconteceu aqui em São Paulo. Tinham restaurantes tradicionais do Bexiga, em alguns locais, que não faziam delivery. Jamais pensou em fazer delivery. Por quê? Aqui a nossa comida é feita pelo cliente, tem que vir aqui. Aí vem uma pandemia e fala assim, ó, você não pode receber mais ninguém no seu restaurante. Você tem que fazer entrega na casa dele agora. Fala, peraí, eu não tenho estrutura de delivery. Então, você tem que mudar o mindset. Você tem que mudar. Isso, igual você falou, rapidamente, porque tem a ver com a sobrevivência do negócio. Se ele não Isso arruma mesmo. um marketing digital, se ele consegue alcançar as pessoas de outra maneira, ver que público que ele quer alcançar, aquele negócio ele está quase que fadado à falência, né? Então, É esta mudança verdade. de mindset, de ter uma mentalidade fixa, ou seja, eu fiz assim, eu aprendi assim, a minha graduação foi assim, eu me formei assim, eu acho que é assim. Quantos dentistas, odontólogos, médicos perdem cliente não pelo conhecimento que eles têm, mas por não saber se comunicar com o meio digital, por não saber fazer uma propaganda diferente, por fazer acessos a informações com outras maneiras. Então o mundo mudou. Esta nova Mudou. juventude, né, que entra, ela tem uma mentalidade muito fácil. Uma hora ela está na Netflix, outra hora ela está no Instagram. Sim, Ou seja, a Rede Globo, né, as grandes redes, etc., caem de maneira muito vertiginosamente, vertiginosamente. né, em seus ratings, né, em suas questões aí de audiência. Por quê? Porque as pessoas hoje escolhem o que elas querem ver, a maneira como elas querem ver. Então, essa mentalidade fixa de fazer a coisa do mesmo jeito, da mesma forma, ela necessita alterar. Como é que eu faço a alteração sobre isso? Uma coisa simples. Quem aqui que está ouvindo a gente que faz meditação? Quem é que tira? Antigamente, a nossa mamãe e nosso papai faziam uma coisa muito legal com a gente, independente da religião, tá, Érico? Falava assim, acordou, reza, né? É isso Isso é, um, mesmo. Eu isso é até uma lembro, rotina. a minha avó me ensinou isso desde pequenininha. Eu falo até hoje, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e Divino Espírito Santo. Perfeito. Quando a gente está falando com relação a isso, é falar assim, o encontro da sua alma com o teu corpo necessita ser feito na manhã. Pode ser feito por uma reza, por uma oração, pode ser feito por uma meditação, por uma Sim, respiração, ou seja, como é que você tem que se conectado com você mesmo? E aí vem muito importante, as coisas são rápidas, elas têm novas interações, mas a gente precisa entender assim, quais são as minhas escolhas para poder fazer isso. Hoje eu sim. tenho aqui no meu caminho muitos executivos que estão mudando a forma de se relacionar com as empresas. Eu tenho hoje, por exemplo, uma diretora de marketing que ela trabalha 3 dias para a empresa e os outros dias ela trabalha com o marketing digital dela. Você fala assim, peraí, Sim. como assim? Não, é outro vínculo, é outra forma de se fazer. Outra situação, Sim. né? Esses dias eu estava conversando com uma menina que me pediu orientação. Ela falou assim: eu não sei se eu faço tal carreira ou tal carreira. Eu falei assim: o que você quer ser? Você quer ser staff ou você quer ser core business? Ela falou: hã? O que você está falando? Ou seja, por quê? As palavrinhas em inglês, né, sempre estão na nossa mente, estão chegando, mas a questão é o Aham. seguinte: você faz uma graduação achando que você vai resolver tudo na tua vida. Não. Hoje em dia tem jovens de 13, 14, 15 anos que entendem
desta área muito mais fácil e rapidamente do que um profissional de muito tempo. E aí ele precisa alinhar ou buscar aliados, alianças, para poder fazer com que o trabalho aconteça de uma forma diferente. O pedreiro precisa Sim. disso, as pessoas que fazem atendimento em casa precisam disso. Por exemplo, esses dias eu fui fazer um atendimento aqui no meu apartamento e chamei a Porto Seguro, né? Não fazendo propaganda e tal, mas assim. E aí, porque veio aquelas ideias do marido de aluguel, né? E aí é muito Isso. interessante, porque você pensa que vai vir aquele cara que bate a marreta, que quebra. Não, ele chega, ele coloca uma pantufazinha, que é aquela luva dos pés, ele coloca uma Sim, máscara, ele pergunta se tem um tapete para não sujar o apartamento. Então, ou seja, tem sim, todo um treinamento diferente na forma das mesmas profissões que vão ser requeridas ainda, atenderem de sim. uma forma diferente, do encantamento, da forma como isso engaja o seu cliente. Então, essas coisas, elas precisam ser feitas de uma maneira diferente, né? Então, a gente está Sim. vivendo muito esse mundo dessa diferença hoje. Sim. E assim, quando a gente fala de mudança de nós mesmos, né, o nosso interior, porque o ser humano é muito complexo, né, Elton? O ser humano, ele é muito complexo, ele é cheio de crenças, ele vem de culturas, então, assim, tem culturas diferentes. E aí, quando você se depara no meio empresarial, numa empresa, uma organização, aí começa aquelas coisas influenciar no seu desempenho, né? Aquelas coisas de infância, aquelas crenças limitantes. Por exemplo, aquela questão assim, fulano não pode ser melhor que eu. Às vezes teve uma criação em casa que papai e mamãe idolatrava a criança. Aí vê uma pessoa melhor, uma pessoa se dando bem, aí a pessoa já fica assim, mas não, e eu, né? Fica invejando, não torce, enfim, essa questão de não querer o bem do outro na empresa também, eu acredito que tudo que a gente faz aqui, a gente tem também de volta. Aquilo que você deseja, acaba que um dia retorna para você. Né, Elton? O que você pode falar sobre isso, essas questões dentro do mundo organizacional? Tem uma situação muito interessante, né, que é uma historinha da Adélia Prado, que eu gosto muito. Ela contava que tinha uma casa assombrada e que tudo que aquela família ia fazer, o fantasma estava ali do lado, né? Então, se ia tomar banho, o fantasma levava a toalha. Se ia dormir, o fantasma levava o travesseiro. Se ia na cozinha, o fantasma mexia. Então, ou seja, sempre a culpa era do fantasma, né? Ah, esse fantasma está mexendo todo. Chegou um momento que a família então decidiu mudar, decidiu fazer coisas diferentes. E aí ela falou assim: então nós vamos sair dessa casa e o fantasma vai ficar aqui nessa casa, a gente vai para outra casa com uma nova mentalidade, com uma nova forma de fazer as coisas e o fantasma vai ficar aqui. E aí eles colocaram todas as coisas no carro de mudança e etc. E o pai voltou para ver se estava faltando alguma coisa. E a hora que ele viu, tinha uma vela acesa, né? Ele falou: esquecemos a vela. Aí o fantasma pegou a vela e falou assim: deixa que a vela eu levo. Então, né, o que que significa? Significa Ele que não sempre vai atrás. adianta eu ir para outro lugar, fazer mudanças, né, fazer essas coisas. O que vai acontecer, na verdade, na vida das pessoas, é o fato de entender que se elas não forem propulsoras desta mudança, se elas não entenderem que elas precisam. Por exemplo, não adianta falar que você não vai ter puxada de tapete no trabalho, Érica. Sempre vai ter. Não adianta você falar que não vai ter psicopatas no trabalho. Sempre vai ter. Não adianta você falar que não vai trabalhar com chefes workaholics. Sempre vão ter. A questão toda é como é que eu vou fazer para me gerenciar e para me melhorar nessas situações. As pessoas, muitas vezes, elas não sabem a importância do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Não é só fazer, não é só entregar. É justamente entender assim, como é que eu posso usar o melhor de mim para influenciar a sociedade, a natureza, a minha empresa, a minha família, o mundo que está à minha volta. Senão a gente vive com os nossos fantasmas. Ah, aqui todo mundo passa a perna em todo mundo. Ah, aqui aquele chefe é louco. Ah, ou seja, a culpa sempre vai ser do outro. E tem uma Uhum. questãozinha que eu faço normalmente com os meus clientes, que é assim:
Vamos pensar numa história que aconteceu na sua vida onde alguém fez alguma coisa para te prejudicar, né? E aí eu faço algumas perguntas, né? Quem te prejudicou? Por que te prejudicou? Por que ele deveria fazer aquilo e não fez? Por que ele fez? Ou seja, você coloca sempre a pergunta colocando apontamentos para aquela pessoa. Isso. E aí, chega no final, você fala assim, como é que você está se sentindo? Eu tô com raiva, aquela pessoa, ela faz isso comigo, ela sempre faz eu trabalhar até mais tarde e tal. E aí, eu faço as perguntas de outra maneira. Falo assim, tá bom, já passou a raiva, tá, agora volta. Eu quero que você conta a mesma história, só que agora eu vou te colocar como protagonista da história. O que você poderia ter feito diferente naquela hora? O que você pensou de forma diferente que não poderia ter acontecido daquela forma? Qual foi a responsabilidade que você assumiu na hora que você fez essa tarefa? Aí as pessoas... Autorresponsabilidade. Perfeito. Parece ser uma coisa muito, né, autoconsciência, mas na verdade tem a ver com o entendimento de quem sou eu sobre isso. Então, quando você está num trabalho onde você se sente mal, quando você está com a chefia que você se sente mal, quando você está num ambiente de trabalho com a equipe que você se sente mal, a questão que eu trago para você é assim, qual que é a parcela da responsabilidade que te cabe? O que é que você está fazendo para mudar isso? Então, essas situações, elas vêm do protagonismo. E a gente precisa entender que protagonismo não é só ser o primeiro, tomar a iniciativa, ir lá e fazer. O protagonismo tem a ver com a forma com que você articula, com que você influencia, com que você traz responsabilidades para as suas pessoas. Muito interessante, muito bom. E eu acho assim, tem umas perguntas que o pessoal mandou, eu quero ver Opa! se eu consigo resgatá-las aqui. Espera aí, só um pouquinho. Lá em cima. O Márcio perguntou, quando a pessoa está frustrada profissionalmente, sem trabalho, e sem saber qual o propósito, o que você sugere para essa pessoa? Muito legal o Márcio ter trazido isso, porque são realidades diferentes, né? Eu gosto sempre de contar historinha, Eric, desculpa as minhas historinhas, mas é um Eu acho uma negócio beleza, você não tem que... noção. Eu adoro as historinhas para a gente fazer analogia, porque ninguém vai esquecer. Eu tenho certeza que todo mundo vai lembrar do fantasma, não é? Exatamente, né? Não, E, ninguém vai esquecer. e nesse sentido tem algumas coisas que a gente tem que pensar. O ser humano, já dizia na Bíblia ou em qualquer lugar, é que o homem, independente de homem ou mulher, o ser humano, ele é digno através do seu trabalho. O trabalho gera dignidade, né? E o trabalho não é só carteira assinar, não, é fazer alguma coisa. Trabalhar significa executar alguma coisa. E quando o homem, o ser humano, tem essa coisa de não ter o trabalho, né? A primeira coisa que é partida no ser humano é a sua dignidade. É aquilo que ele poderia executar e ele fala, poxa, eu tenho responsabilidade sobre família, eu tenho responsabilidade sobre uma criança pequena, eu tenho responsabilidade sobre uma casa e eu não estou conseguindo me manter sobre isso. E aí vem a pior da situação, que é a situação de falar assim, desta parte desse latifúndio, qual que é a parte que me cabe? Porque eu posso, nesse momento, Érica, colocar a culpa no governo, posso colocar a culpa na Sim. empresa, posso colocar a culpa na sociedade, posso colocar a culpa em quem eu quiser. Só tem um problema, não vai resolver a sua situação. Né? Uhum. E é muito difícil porque teve uma época que eu trabalhei no Cine também, aqui na cidade de Uberlândia, aí onde você está, em que a gente tinha muita gente desempregada. E quando a gente está falando de autoconsciência, a gente está falando aqui num nível mais elevado. Por exemplo, acordar numa cama já é uma realidade diferente para grande parte da nossa população. Então, Sim. fechar os olhos e pensar que não tem desigualdade é mentira. Mas o que eu posso fazer com esse público? É, da maneira mais simples, ajudar ele a entender como é que eu posso trazer novas habilidades e ele aprender com isso. Então, aí lá vai a historinha. Tinha um sábio, né? Estava passando lá por uma vila, e chegou numa casinha toda desarrumada, desjuntada, tijolo à vista, aquela coisinha bem de comunidade mesmo, né? E lá na frente tinha uma vaquinha. E aí o mestre virou então para o seu sábio e falou assim, ó, vai lá, pega aquela vaquinha, leva lá no alto do morro e joga ela no precipício. Falou assim, você tá doido, mestre?
que eu vou fazer? É da comunidade, a vaquinha que dá leite, a vaquinha que sustenta, a vaquinha que ajuda eles. E aí o mestre só falou, execute. E aí ele todo triste, foi lá, pegou a vaquinha, levou lá no precipício e jogou a vaquinha no precipício, né? A vaquinha rolou, 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 caiu, morreu lá no fundo. E aí ele foi embora, né? E aí ele ficou com aquele peso na consciência, falou, meu Deus, eu joguei a vaquinha fora. Meu Deus, como é que aquela família tá? Tá passando fome? Será que eles estão precisando? Será o que aconteceu? E aí ele voltou lá, a consciência estava tão pesada que ele voltou lá e falou assim, gente, olha aqui, mudou, pintou a casa. Olha só, tem uma plantação aqui do lado. Nossa, venderam a terra, não conseguiram mais colocar a terra. Olha só, colocaram galinha aqui. Olha só, tem coelho ali. Meu Deus, eles não conseguiram sustentar. A hora que ele foi chegando perto assim, ele falou, opa, tudo bem? O senhor conhecia uma família que morava aqui? Foi, sou eu sempre morei aqui, essa casa é nossa, né? Falou, rapaz, mas como é que essa casa tá bonita, um monte de outras coisas que estão acontecendo aqui. E aí ele falou assim, então, olha, nós não sabemos o que aconteceu, mas a vaquinha que dava tudo pra gente caiu no precipício e morreu. Nós ficamos no primeiro mês, segundo mês, desesperados. Até que, graças a Deus, a minha mulher sabia fazer pão e falou, para fazer pão a gente tem que plantar trigo. Eu tive que aprender a plantar trigo. Ah, a gente queria ter galinha e não tinha milho. Eu tive que aprender a plantar milho. A gente ganhou uns ovos, fez o chocamento, teve pintinho e aí começou a ter. Então, assim, parece ser uma história extraordinária, mas a dor de quem está desempregado, ou seja, sem emprego, ela dói no coração porque, assim, quais são as habilidades que você tem que você pode fazer? Nós, por exemplo, não fomos acostumados a serem autônomos. A gente, muitas vezes, tem dificuldade de ir para a rua com a cara sozinho e falar assim, eu vou fazer o meu próprio trabalho, eu vou divulgar o meu próprio trabalho. E isso, gente, precisa sair daquela mentalidade fixa, né? Por isso que tem muitas pessoas, inclusive, que ficam no trabalho durante tantos anos e quando é demitido, perde a sua identidade, perde a sua essência. Ela fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí a gente precisa começar a ajudar essas pessoas a pensar em outras possibilidades, né? Em fazer outros produtos, em atuar em outras áreas, a atuar sobre treinamentos gratuitos, né? Ajudar com que essas pessoas possam ver outra realidade pelas quais elas não foram criadas. Eu também não aprendi tudo na minha vida. E aí chega um momento que eu preciso da ajuda dos meus amigos, eu preciso da ajuda da minha comunidade, eu preciso da ajuda daqueles que eu confio para falar assim, cara, não estou te pedindo emprego, eu estou te pedindo como é que eu faço outras habilidades na minha vida, né? Quem Sim. pode dar oportunidade? Quem pode jogar a minha vaquinha fora e falar o que eu vou fazer sem a minha vaquinha agora? Então eu A sei que é vaquinha. penoso. Uhum. É a dor, né? A perda. A dor da perda é o que a gente está falando aqui. É isso mesmo, é isso mesmo. E eu fico muito feliz, só para você ter uma ideia, Érica, o trabalho da gente aqui é toda hora leads, tal, etc. Mas eu fico muito feliz quando um amigo, né? Eu vi aí que tem o Eugênio, tem a Jane, tem pessoas que estão online aí, que são pessoas que estão sempre com a gente. Eles me ligam e falam assim, Elton, me dá uma ajuda sobre um artigo, me dá uma orientação para o meu filho, me dá uma orientação. Sim. Eu faço de coração aberto, sabe por quê? Porque só foi possível eu chegar até aqui hoje, e eu quero crescer ainda mais, mas de ter a oportunidade que eu tenho hoje, porque eu conheci pessoas como você, eu conheci pessoas como a Luz Marina, eu conheci Sim. Ai, anjos, saudade da Lu. né? Eu conheci anjos na minha vida que são parceiros, eu não digo nem que são profissionais, são anjos. São pessoas que eu sei que eu posso. A Heineken fez uma propaganda que eu achei maravilhosa. Ela falou assim: olha, nós vamos te levar para um lugar totalmente obscuro, lá na favela, não que favela seja ruim, mas vamos lá para um lugar ruim, e você, de madrugada, você vai jogar, vai perder dinheiro, e para quem que você ligaria que te socorreria? E é 4 horas da manhã e fala assim, você vai ter uma única oportunidade. Se o seu amigo vir, você tem confiança e o seu amigo vai ganhar uma festa da Heineken. Se o seu amigo não vir, você vai saber que tipo de amigo que você tem.
E aí aquela apreensão, né? Você fala assim, cara, quem é que eu posso ligar hoje, 4 horas da manhã, que vai vir cá me tirar de uma fria e que vai realmente ser um parceiro? Isso o trabalho não vai proliferar. Sabe onde é que vai proliferar? No relacionamento, na forma de se colocar no lugar do outro, na forma de construir relações juntas, na forma de ajudar ao outro. Isso vai fortalecer relações. E isso a gente hoje falta muito dentro do mercado. Com certeza. Quando você falou da vaquinha, eu lembrei. Ó, o Jean tá Ó, pedindo para Jean. ligar para ele, ó. O Jean foi meu coach. Jean, você lembra de mim? Lembro, com certeza. Eu participei de um curso dele lá na CDL. Olha aí, tá vendo? E, Jean, nossa, Jean é um amor de pessoa. Mas e você é estava essas falando da coisas, né? vaquinha? Sim, Deus coloca as pessoas no caminho da gente, né? Muito engraçado. E ele Ah, lembra de mim quando uma estagiária coisa, lá no Jornal Correio. Ele lembra de mim quando era estagiária exatamente. lá. Uma coisa que falta muito hoje, né, Érica, para você ter uma ideia, a gente tem hoje muito essas questões dos sites de relacionamento, um monte de situações voltadas para isso. Fica parecendo que isso é uma vitrine de uma carne exposta, né? Quem paga mais, qual Aham. que é a melhor. O próprio Instagram, às vezes, dá uma denotação disso, né? De vender o corpo, vender a imagem e tal. Nada contra. O que eu estou dizendo é que você tem que escolher quais são as batalhas que você quer enfrentar na tua vida. Se eu ficar dentro da minha casa como coitadinho, eu serei um coitadinho. Se eu entrar dentro de uma situação para onde que eu quero ir, eu vou atrás. Então eu preciso entender dentro desse contexto quem que eu quero que esteja do meu lado, quem que eu esteja caminhando comigo. Por quê? Senão eu vou vivenciar muito mais perdas na minha vida do que vitórias. E a vida vive de vitórias, que sejam pequenas, mas eu preciso de vitórias. Sim, com certeza. E isso em todos os âmbitos da nossa vida, profissional, pessoal, né? Às vezes a pessoa perde alguém, perde e fica tão bitolado naquilo que não enxerga outras coisas, não enxerga outras possibilidades. E o mundo tá cheio de possibilidades quando sua vaquinha é jogada no, quando sua vaquinha cai no precipício. Exatamente, Não exatamente. é? É, E a da vaquinha, voltando a falar, é muito a questão das pessoas pensarem fora da caixa, fora da curva, né, Elton? E assim, isso é importante no momento que nós estamos passando agora. A gente tem aqui 10 minutinhos para acabar a live, mas a gente já está nos finalmente. Eu queria que você comentasse essa questão de pensar fora da curva, sabe? De sair mesmo, porque às vezes algo está te prendendo tanto dentro da caixinha que você não olha para lá, você não olha para cima da caixinha, você só fica lá no seu mundinho quadrado. tem uma Então, coisa muito interessante sobre isso. Eu gosto, vou dizer, gosto de contar as histórias, né? A gente estava na fazenda, e você também gosta muito, que eu sei, né? E na sim, fazenda nós temos uma questão muito boa que é jabuticaba. Jabuticaba é sim. uma fruta nossa, é uma fruta que, dependendo do pé, ela é muito docinha, ela é muito saborosa e assim por diante. E a gente estava lá jogando futebol, né? Todo mundo. E futebol, às vezes, sempre dá briga, né? Porque um quer estar mais forte, um acha que é o melhor craque e tal. E aí teve um que enfesou e chutou a bola lá no meio do campo, né? E pediu para um dos pequenos que estava jogando ali ir lá buscar a bola, né? Ah, fulano, vai lá buscar a bola, você corre mais. E ele saiu e foi lá para o meio do mato e essa bola não volta, essa bola não volta. E o povo começou a falar: o que, que aconteceu? Vamos lá ver, vamos lá ver. E eles chegaram lá, o menino estava com a bola, deixou lá debaixo do pé e chupava a jabuticaba, que encontrou um pé super cheio de jabuticabas, né? E a primeira reação de todo mundo foi estar dentro da caixa, que é o que você falou. É assim, ficar com raiva, esbravejar, Sim. falar mal, e de repente eles viram que o menino estava com a boca tão gostosa, estava saboreando tanto aquela jabuticabeira, que todos começaram a saborear o fruto. E eles começaram a conversar coisas da família, coisas do dia a dia. E para mim, foi o melhor momento do nosso futebol. Não foi o gol que foi feito, mas foi o momento em família em que, em vez da gente pensar dentro da caixa, pensa sem a caixa. O que é Isso. valor para você? O que é importante para você? Parece besteira falar isso hoje, mas tanto digital quanto em caderno,
Se você perguntar para várias dessas pessoas que estão na nossa live, falar assim, quais são as coisas, 5 coisas essenciais para a sua vida? Você pode ter certeza que muitas pessoas vão ter dificuldades de colocar. Se você falar, quais são 3 coisas que são prioridades na sua vida hoje? Ela vai até colocar, mas você falar assim, o que é prioritário é o que você está executando? Então, essa coisa de pensar fora da caixa, se você acha que tem uma caixa, a ideia é você deixar a caixa de lado e começar a pensar. Não é nem pensar fora, é pensar aquilo que vai te fazer feliz, aquilo que vai fazer com que a sua vida tenha um direcionamento melhor e, principalmente, que você se sinta bem com você mesmo. Quantas pessoas estão aprisionadas em relacionamentos ruins, em trabalhos ruins, em situações ruins e não conseguem sair? Então, o grande momento de ser um bom profissional, de ser uma pessoa extraordinária, não é ter o melhor emprego, não é ter o melhor trabalho, é ser a melhor pessoa. E através da melhor pessoa você consegue sair dessa caixa. Esse, para mim, é um guideline que eu tenho sempre que viver comigo, né? Então, saia Que disso. Isso lindo. acaba sendo muito importante. Que lindo, que lindo. Eu acho que. E finalizou com a última pergunta que eu ia fazer. Você falou tudo, que é como que fica o ser humano, né, nessa história. É isso. É porque hoje, né, Érica, eu tenho aí a Marta, eu tenho a Luz, eu tenho. Se eu começar a falar aqui o Sinésio, tem várias pessoas daí de Berlândia, e que depois, quando eu vim para São Paulo, quando eu fui para o Rio de Janeiro, quando eu fui para fora do país, são pessoas que eu, até hoje, eu faço questão de ligar no aniversário, eu faço questão de falar um oi, de mandar. Às vezes elas até assustam assim, mas por que essa mensagem? O que você está querendo? Eu falo, estou querendo nada. Só estou mandando essa mensagem para saber como você está. Por quê? Eu posso Uhum. aprender de robótica, eu posso aprender de People Analytics, eu posso aprender de psicometria, eu posso aprender do mais alto nível do meu escalão. Se eu não for ser humano e não aprender a falar com gente, não vai adiantar nada disso. Eu serei simplesmente mais um profissional que entende de muita coisa e não escuta as pessoas. Muito bem. Gente, olha, falta 3 minutinhos para acabar. Eu quero te agradecer imensamente. Gente, o Elton, ele é doutor em psicologia organizacional. Olha que presente para nós nessa segunda-feira maravilhosa e véspera de feriado. Então, assim, Elton, quero te agradecer. Eu sei que a sua agenda é muito corrida, você tem muito trabalho. Mas assim, é o que você disse, aquela amizade que nós fizemos lá na época da Nacional Express, ela vai viver para sempre. A gente vai estar sempre ligadinho, agora com as redes sociais, isso possibilitou mais ainda. Né? Eu tenho uma gratidão por tudo, pela sua amizade, pelo seu companheirismo, pelo seu carinho. Opa! Tá me ouvindo aí, Elton? Eu tô, desculpa, meu telefone caiu aqui. É emoção do momento. E então eu quero agradecer você e dizer que eu também estou à sua disposição para o que você precisar, tá? E pode sempre contar comigo. Desejo que você se guarde aí em São Paulo, que é o epicentro aí do nosso Covid, que isso passe logo e que em breve a gente possa se encontrar em algum desses lugares aí do Brasil, desse mundo de meu Deus, e dar um abraço bem forte. Beleza. Não, não esqueçam nunca disso, né, Érica? Você não vai ser lembrado pelo trabalho, pelo que você fez, mas por se importar com as pessoas. Então, quem se importou com você hoje são aquelas pessoas que você tem que levar no coração. Ajudem elas a serem melhores. Que seja aprender a falar uma nova palavra, aprender uma nova língua, aprender um novo conhecimento, não importa. Ajude as pessoas a darem um passo a mais na vida delas, desde que elas queiram. Ninguém faz nada sem querer. É isso aí. Um super beijo no seu coração. Viu? Deus te abençoe abundantemente. Obrigado pela oportunidade, Érica. Um beijão para A gente você e vai se fica falar bem. mais, tá bom? A gente volta com outros temas interessantes pra galera aí. Com certeza. Conte comigo. Um beijo grande. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Pessoal, tchau. Pessoal, muito obrigada a vocês que estiveram conosco. É tanta gente, não dá tempo de agradecer a todo mundo. A live já está no fim e o Instagram ele corta. Então, quero agradecer a cada um de vocês que participaram da live comigo, com o Elton, e dizer que em breve tem mais assuntos bacanas que a gente vai trazer para vocês, tá? Então, fiquem ligadinhos
E obrigada a todos que me seguem aí nas redes. Vai lá no YouTube, vou deixar gravado, aí vocês compartilham com o pessoal, tá? Um super beijo para vocês. Fui!